Aquele que tem a capacidade de guardar dinheiro e vitórias é mais sábio do que aquele que só ganha. Provérbio judaico. A metade dos 10 homens mais ricos do mundo, segundo a Forbes, são judeus. Você acha que isso é uma coisa... metade dos homens mais ricos do mundo são judeus. Isso que imagina o pano que eles não passam, porque fica chato, né? Agora, alguém que é 0,01, não é nem 1% da população, como pode ter mais da metade dos bilionários americanos? Então, beleza, isso não é teoria da conspiração, isso é fato. Deus deu o poder que prometeu. Era pra eles usarem esse poder e fazer o mundo amar a Deus. Não bater recorde de aborto em Israel, no solo santo, explodindo quem tá rezando! Incidência? Não, não é. Os judeus têm uma filosofia de vida que os orienta para a riqueza, uma filosofia de vida muito diferente de muitas pessoas que, no lugar de querer generar riqueza, eles a temem. Servem a mamon. Não é pra você ter uma filosofia de vida que gera riqueza, é pra focar a riqueza. A riqueza é a glória, é a bênção que Deus lhe dá por fazer o certo, por ajudá-lo a administrar a vida, por ajudá-lo a conter as sombras que fazem a luz brilhar. Não um monte de parasita sugando o que é bom! E eles fogem pensando que isso é algo bom, até chegar... Para a humanidade inteira, pra todos nós. Aguente com Deus o pior, as dores da vida, para que construamos o que é bom pra todos. Todo mundo quer sugar o prazer. Ninguém quer saber o contraste que isso gera. Ninguém quer ajudar Deus com a sombra da luz que você quer. Foi pra isso que ele criou esse povo humilde. Não é os servidores de Mamon que você tá vendo aí. O fim do mês, e é por isso que o que nós estamos aqui hoje é o segredo dos judeus para riqueza e dinheiro que você gostaria de saber como os judeus fazem para melhorar suas finanças e viver uma vida mais tranquila. Veremos, né? Neste vídeo você saberá a metodologia judaica para gerar dinheiro e riqueza e você poderá aplicá-la logo após terminar de assistir esse vídeo. Mamon dedou todo mundo, né? Os caras seguem Mamon é um demônio de Satanás, pô. Então tá todo mundo lá. Eu vou contar pra vocês o segredo da prosperidade. Eles achando que estão adorando Mamon dedar tudo. Eles contando o segredo da prosperidade. Olha só como funciona, os judeus são donos disso, os donos daquilo, tem tanto, tem isso, tem aquilo, dedurando todo mundo, né? Fica igual seu Madruga, o Rabino, tá bom, tá ligado? Mamon entregou mesmo, sirvam a Deus e seus anjos, não aos demônios. Sinto muito. Estima-se que existam cerca de 14 milhões de judeus no mundo, dos quais 7 milhões estão espalhados por todo o resto do planeta devido à migração dessa etnia, inicialmente na Europa e América do Norte e o resto no do mundo. O que é chocante é como os judeus, sendo uma minoria, não só se destaca como exitosos em... Não é bíblico, que eles seriam espalhados, que tudo isso aconteceria. Tudo escrito há milênios e tem um imbecil que não respeita a Bíblia. Até hoje. Não são idiotas. Beleza, antes você não lia, não sabia, não comparava, não tinha informação. Mas hoje o cara rir da Bíblia tem que ser muito burro. Tem que ser muito burro. Empresários, como também brilhantes cientistas, artistas, filósofos, economistas, políticos, escritores, entre outros ramos do conhecimento, sem obviamente contar o judeu mais influente da história e da qual continuamos falando. O judeu foi negado pelos judeus e é negado até hoje, porque denunciou o Talmud, que não estava escrito, estava sendo escrito em trechos, mas era essa filosofia imunda que vocês verão. Cristo denunciou, foi crucificado por isso, tá? Até hoje, o nome de Cristo salva Israel. Sem o nome de Cristo, Israel era atropelado amanhã, ou hoje. Eles sabem que vivem de Cristo. Será que dói? Hein? Vocês vivem de Cristo. Que vocês rejeitaram e rejeitam. Sem Cristo vocês são nada. Será que dói? Devia gerar amor. Obrigado, Senhor. O Senhor entregou o que havia de melhor para que a gente vivesse. Como fazer isso valer a pena? Lhes pergunto. Falando desde a fundação até hoje, Jesus de Nazaré, principal nome da fé cristã. Na internet existem teorias... Você fica juntando, como se judeu acreditasse em Cristo, né? Fica... Para, né? Não sei se é burro ou hipócrita. Absurdas que abundam sobre a prosperidade dos judeus, alguns atribuem a certos rituais, outros à usura, ou seja, emprestar dinheiro a... Outros atribuem o mundo inteiro, há milênios. Eu tenho um dossiê de denúncias desde 160 anos de Cristo, tanto de denúncia, o mundo inteiro. Acho que foi coincidência. Altas taxas de juros, qualificando os judeus de avarento e ganancioso, que é um absurdo e está muito longe da realidade, e neste vídeo você vai saber a verdadeira razão do sucesso dos judeus, sua mentalidade, e simplesmente a conexão da profundidade de sua doutrina teológica e como aplicá-la em todas as áreas da vida, entre eles. Mamon dedando eles. Vocês vão aprender agora o segredo dos judeus, e aí eles vão dedando, os judeus têm isso, têm aquilo, ganhou tanto, são donos disso, daquilo, ganharam mais da metade dos prêmios do Nobel, são mais da metade dos bilionários, são sócios da Reserva Federal Americana, são sócios da BlackRock, viu? Aprenda com os judeus e só se entregando, né? O rabino que foi esperto tá roxo. Pelo amor. É claro, o segredo número 1 que tem a ver com economia de trabalho e investimento. Para os judeus, não basta apenas receber uma herança, você tem que... Velho, qualquer um de nós, se eu pegar aqui a escola de Lúcifer, mandar todo mundo, um pra cada país,
dividir nossas riquezas, articular para que essas nações precisem de nós. Se você ler o Talmud, você vai entender, ué. Passa rasteira em quem não é de Israel, e aí você ajuda quem é de Israel. O Talmud manda fazer isso. Aí por isso que os povos ficavam bravos. E acontecia o que acontecia. Eu vou ler aqui, vou provar. Você vai lá no Talmud e lê você mesmo. É o Talmud que eles usam, babilônico. Que eles escreveram quando foram exilados na Babilônia. Não é o Talmud da Palestina, lá de Jerusalém, que eles riem. Porque é tudo cortado. Saber como mantê-la e fazê-la crescer, e para isso é muito importante que haja uma transferência de conhecimento de pais para filhos e entre a mesma comunidade desde a infância. Eles costumavam estudar seus 2 livros sagrados, que são a Torá e o Talmud. Esses 2 livros... A Torá é sagrada. O Talmud, beleza. Quer falar de Talmud? Vamos falar de Talmud, então. Depois a gente continua aqui. Vamos ver os livros sagrados, que é o Talmud. Até agora vocês entenderam. O poder, a riqueza é inegável, né? Ninguém nega, né? Ó, só é pobre quem não conhece esses segredos, ó. Servindo a Mamon tá dedando todo mundo, ó. O povo judeu prosperou contra todas as probabilidades, alcançando feitos extraordinários em diversos campos. Mas quais são os segredos por trás desse sucesso duradouro? Vamos desvendar os 5 segredos que impulsionaram a comunidade judaica à prosperidade por séculos. Qualquer país que tivesse o povo em todas as nações, priorizando a si mesmo e passando o pé neles, dá certo, né? Lógico. Antes de nos aprofundarmos nesses segredos, vou te responder uma questão. Imagina se ao invés de ficar fazendo funk, putaria, zona e ostentando cordão de ouro, as outras minorias não se unissem assim também. O bagulho ficava louco, né? Importante. Esses princípios realmente funcionam para qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou crenças? Ou isso é apenas mais um desses papinhos de autoajuda? Esses princípios realmente podem fazer a diferença na minha vida? Eu lhe garanto. Ó, Mamon, ó a ganância, dedurando os caras. Serve Mamon, seus otários. Não são apenas promessas vazias. Esses Mamon são é brother, caralho. Mamon é de Satanás, seus otários. princípios profundamente enraizados em séculos de sabedoria. E eles podem, sem dúvida, mudar sua vida. E para te deixar mais seguro disto, vou te passar alguns números. Em relação à população mundial... Vamos lá, ó o Mamon dedando tudo, ó. Enquanto isso o Rabino tá igual seu Madruga. Tá bom. Fica olhando. Os judeus representam apenas 0,2%. No entanto, quando olhamos para a categoria de milionários e bilionários, os judeus compõem impressionantes 11%. Isso significa que, em termos simples, eles superam em 50 vezes a proporção de sua... Isso que você não sabe da maior parte. Os mais poderosos você nem fica sabendo, né? Eles nem aparece listado na Forbes, vocês sabem, né? Listando, eles não conseguem esconder a bocanha o mundo inteiro. Eles têm 50 vezes mais o poder do que qualquer outra nação, sendo uma minoria tão minúscula. Então tá claro quem é elite, que você não pode falar mal, que você não pode denunciar, que você não pode... E que tem mais riqueza que os demais. Tá claro, né? Só um imbecil não vê. Isso foi o que Deus prometeu. Eu falo isso para que você veja que Deus é poderoso. Deus entregou o que prometeu para eles. O que eles fazem com essa promessa? Entendeu? Então, se o negócio sair pela culatra, não é culpa de Deus. Deus não quebrou sua promessa. Entendeu? Quem jogou no lixo foram eles. E já é parte do circuito. Para eles entenderem um pouquinho do paradoxo, do sacrifício, das dores e dar de cara consigo mesmo. Bem-vindos ao clube. Sua presença na população global. E quando falamos sobre prosperidade em outras áreas, aqui está um dado que chama a atenção. Judeu tá assim. 25% dos ganhadores do Prêmio Nobel são judeus. Isso é mais de 100 vezes a porcentagem... É lógico, 70% de quem escolhe são judeus. Quando todo mundo que escolhe são judeus, é até pouco tanto que ganhou. deles na população mundial. Este é um fato verdadeiramente notável que nos faz refletir sobre Cara, o que... eles são inteligentes, são unidos, investem em cultura, não tô tirando esse mérito. Eles são espertos, lógico que são. Só que deviam usar essa inteligência pra servir a Deus, pra fazer Deus ser amado. Hoje eles fazem Deus ser odiado, ser piada. E fazem o solo santo bater os recordes do inferno em tudo que não presta. E estão tirando quem tá rezando pra ampliar seus recordes podres. Esse é o problema de Deus. É por isso que ele vai soltar o Satanás. E depois vocês não reclamam. está por trás desse sucesso. Conhecer os segredos para a prosperidade de diferentes culturas é incrivelmente enriquecedor. Antes de desvendarmos os 5 segredos do sucesso judaico, quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo, compartilhando algum segredo ou hábito relacionado à prosperidade de alguma cultura ou Vou compartilhar esse segredo aí e tomar um strike. povo do mundo que você considere inspirador. Vamos aprender juntos. E quem sabe, seu comentário pode inspirar o próximo vídeo do canal. O primeiro segredo é a excelência em tudo o que você faz. Você vê alguém habilidoso em seu trabalho? Ele servirá diante de reis. Ele não servirá diante de oficiais de baixo escalão. Seja em um emprego simples ou em uma tarefa complexa, busque ser o melhor. A excelência é a chave que abre portas para o sucesso. É o alicerce sobre o qual a prosperidade é construída.
O segundo segredo é a reputação. Mais vale ter um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata ou ouro. Sua Antes de reputação. continuar aqui, vou mostrar um pouquinho dos segredos. Quer saber o segredo? Vamos contar o segredo? Vamos lá, vamos contar o segredo pra galera. O negócio tá louco em todo canto, né? Então vamos lá. Muitos eruditos bíblicos sabem que Jesus Cristo denunciou os fariseus. Até aí, ninguém discorda, certo? Ele disse que eles anularam todos os mandamentos de Deus por sua tradição. Trocaram os mandamentos da Torá pelo Talmud, que é a tradição oral até então. Então Jesus falou, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Tá lá no Evangelho. Jesus estava denunciando o Talmud e ele sabia, ele era uma criança. Ele sabe como olharam para ele. Né? Ele esteve lá no meio, bem criança, ele viu aquele templo. Ele não fugiu de lá à toa. Ele não foi seu próprio mestre com Deus sozinho e negou aquela hierarquia à toa. Né? Ele denunciou aquilo e aí o desdobramento veio dali. A sua morte foi a salvação de todo o mundo. E a queda da tenda de Judá, que o negou e agora ficou no seu lugar no inferno, no vazio, entendendo o paradoxo. Uma coisa é a luz, segurar a escuridão. Faz isso com excelência. Outra coisa são as cores, pensando que são a luz. Mergulhando no vazio e se perdendo de si mesma. Entendendo o caos, a agonia e precisando da harmonia da luz para voltar para casa. Essa é toda a jornada, essa é a história. Então, ó, sua invectiva, né, sua denúncia, na verdade não poderia ser igualada. Tudo em Mateus 23 é como uma chicotada. Ele comparou o farisaísmo a um sepulcro esbranquiçado, realmente bonito por fora, mas por dentro cheio de ossos, de mortos e de toda impureza. Então agora, o que Cristo falou tá acontecendo agora. Você vê esses rabinos, parece que eles são a Torá viva. Caraca, que lindo, homens que deixam de viver, de serem eles, seus desejos, para serem um livro vivo, a Torá tão perfeito. Parece isso. Os caras não trabalham no sábado, não apertam nem o botão do elevador, nossa, tudo certinho, tudo perfeito, olha que bonito. Mas Cristo sabia da hipocrisia. Enquanto ele te aponta o dedo na cara por causa do sábado, por trás tem as denúncias que vocês conhecem, vocês vão ver. Tudo que tá escrito no Talmud, não sou eu que tô falando, tá no Talmud deles, o que eles fazem com os estrangeiros, com criança, com mulheres, vocês vão estar lá no Talmud deles, tudo ao contrário da Torá, tá? Então não sou eu que tô falando, você vai lá e lê. Eu só tô estudando. Cristo atingiu o clímax, uma condenação após a outra, com o palavrão hipócritas. Ele chamou os fariseus, todo rabino hoje é um fariseu, segue a tradição farisaica. O Talmud é farisaico. Todo rabino que considera o Talmud valioso é um fariseu, hoje, ok? Que é 99% deles. É um ou outro que despreza o Talmud e foca na Torá. Um ou outro. Pra maioria, 99% deles, a Torá é um livro panaca, é uma historinha, não panaca. Eles até têm consideração, mas é pra gentalha. Pra eles o que interessa é o Talmud. E depois os outros livros que envolvem a Cabala e tudo mais. Ou seja, conhecimento nosso, luciferiano, do inferno, pra lidar com o paradoxo do vazio. Não pra eles que tem a obra bonitinha, pra viver. Então dentro tá cheio de ossos, de mortos e de toda impureza. Ou seja, isso que essa imagem que eles estão construindo aqui, ó, eles mantêm com todo tipo de perversidade do outro lado, que é o que as denúncias agora estão provando, né? Então ele chamou os fariseus de filhos dos que matam os profetas. Então hoje, qualquer israelita, qualquer judeu que segue o Talmud, obviamente não vai seguir a Cristo, é um fariseu. O Talmud é o compilado dos pensamentos farisaicos. Ok? Até aí? Então Cristo, ele predisse que eles continuariam matando, crucificando e perseguindo, até que a culpa por todo o sangue justo derramado de Abel em diante caísse sobre eles. Olha o que Cristo falou, eles nunca se arrependeriam, até que todo o sangue do mundo caísse sobre eles, desde Abel. Né? Então, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Cristo perguntou. Uma coisa é Deus, a luz, mergulhar lá no inferno e tomar o lugar do demônio. O alfa e o ômega, de mim ninguém passa, né? Essa serpente divina no Jardim do Éden, que fez todo o circuito acontecer. Se Deus não quisesse que o homem fosse lá, cercava com os querubins que ele pôs depois, né? Então, uma coisa é essa, outra coisa é a gentalha, por essência ser aquilo. A luz se sacrifica mergulhando na escuridão. Eles têm prazer. Essa é a diferença. Por isso que Deus precisa. Por que tem prazer? Porque Cristo mergulhou e deu chão. Não queima tanto quanto deveria. A hora que Cristo arrebatar e sair, eles vão ficar com o caos. Aí vai queimar, eles se arrependem e voltam. Essa é a história deles. Como escapareis da condenação do inferno? Cristo perguntou.
Cristo é totalmente devastador do farisaísmo, né? No registro de João 8. Embora admitisse que seus ouvintes eram descendentes de Abraão, ou seja, só eram israelitas e judeus no sangue, igual agora, o Rothschild também é, Soros também é. Mas até aí, olha o que eles fazem. Vai chamar eles de Torá viva? Não, né? Ele disse que eles eram espiritualmente do diabo, ou seja, do maligno. Serviam aos demônios. Certo? O demônio serve a Deus. Mas quem serve aos demônios não serve a Deus. Percebem a diferença? Cristo disse a eles: os demônios jogam pro caos, pro abstrato, pra onde eles não querem ir. A gentalha traidora. Os demônios o que fazem tá calculado. A sombra é tão simétrica quanto a luz. Dado um pequeno espacinho marginalizado que gera perspectiva, correto? A sombra vai dar uma expandidinha, mas conhece bem os caminhos. É ou não é? Então, tudo que eu falo aqui é equacionável. Não é por fé, não precisa acreditar em mim, não. Conteste. É pro ateu, pra calar a boca do ateu. Quem é por fé já tá. Só tá esperando, já veio, já acreditou faz tempo. Cristo disse a eles, aos fariseus, né, esses rabinos de hoje, os talmudistas: vós sois de vosso pai o diabo, a mentira. E não é? Não estão seguindo Mamon, não tá? E o diabo bate palma aí, Deus, tá vendo? É nós aqui, ó, essa gentalha aí. Olha o que eles fazem. Se não for assim, ó, por isso que eu tô lá. Eles dão utilidade aos demônios. Imagina se os demônios não estivessem aí, pra trazer eles de volta agora, ia ser como? Compreende? Vós sois de vosso pai o diabo, e as concupiscências de vosso pai cumprireis. Ele foi um assassino desde o início. Então tá falando daquele caos, do abstrato, Caim, que matou, né? Aqui, a morte abocanhando. Quem que pode segurar isso? A própria luz. Qualquer outro vai se tornar mal. Porque vai usar o paradoxo, né? Contra si mesmo, contra o todo. Vai fazer o pi negativo. Então a luz faz o contrário, ela aguenta, tem luz demais, ela entrega, faz o pi positivo, consegue perdoar e sobreviver. Alguém que tem pecado, equipara. A hora que fazem ele sofrer, ficam elas por elas. Equilibrou, né? Gerou uma reação, né? Uma ação gerou uma reação. O pecado é o quê? Destruir os pilares. Atacar a si mesmo. Olha, isso que eu fiz. Se ecoar, destrói a mim. Então matei, roubei, traí. Se ecoar, vão me matar, me roubar, me trair. Entende? Então eu tenho que repor esse momento de caos. Aí jogava a morte, a dor em algum bichinho, alguma coisa que te importasse. Esse foi o sacrifício. Isso é trabalhar na manutenção do abstrato. Conforme as pessoas vão errando, elas vão tapando essa parede, esse buraco, com as suas próprias dores diárias. Entende? Aí o mundo inteiro fica no caos. Agora, no mundo simétrico, o caos é posicionado. Por isso eram os sacrifícios. E é uma coisa chateante. E é uma coisa que Deus vai ajudando eles a não precisar fazer. E aí tem todo aquele abstrato, desde Caim ao redor, para que eles tivessem uma obra sólida, que eles desprezaram. Normal, a luz não vai cessar e ficar parada. Se movimenta, e uma hora esse movimento, né, dá de cara consigo mesmo. E aí tem que fazer o contrário. Não aguento mais esse Éden, parece uma prisão. Você tem que ir lá pro abandono. Até ver que tá abandonado no vazio, onde tudo é tudo, nesse mar de átomos. Nada importa, nada é real. Cadê Deus? Nem Deus tá aqui. Aí você sente saudade daquele Éden, onde Deus estava presente, ele era real ali. Aí o Éden não é mais prisão, vira paraíso. Por conta do quê? Da jornada. Essa é a nossa história. Então ele foi assassino desde o começo e não morou na verdade. Porque a verdade não está nele. Ou seja, ele tá ao redor, no vazio, a luz tá ali no meio. Ele tá segurando a morte. Quando ele fala uma mentira, ele fala por si mesmo. Então, tá usando o paradoxo, ponto zero, tudo que você fala é verdade. No ponto zero, o mar de átomos responde ao observador. Então, eu tô mentindo? Não. Tô falando a minha verdade no meu mundo. Ou você segue a verdade de Deus aí, ou a verdade é a minha aqui fora, e eu que decido. Entende? Então, tudo isso é feito para marginalizar ali o ponto de encontro coerente. Quando ele fala uma mentira, ele fala por si mesmo, porque ele é o mentiroso e o pai dela. Então, claro, tá no ponto zero, ele cria a realidade. Quer ter certeza do amanhã? Confie no amanhã, que é Deus. Aí dentro, Torá viva. Aqui fora, tudo é tudo, nada é nada, e quer brincar de mágico, Satanás é o melhor. Mas, diz o cristão desinteressado, o que isso tem a ver conosco hoje? O que um grupo de fariseus fez há 2000 anos, acabou, né? Mas, vamos lá. No entanto, o elo que faltava no entendimento cristão sobre o assunto fariseus é melhor fornecido pela Enciclopédia Judaica Universal, 1943. Então não somos nós. São eles mesmos, correto? A religião judaica, tal como é hoje, traça sua descendência sem interrupção, Enciclopédia Judaica está falando isso, ao longo dos séculos dos fariseus. Suas principais ideias e métodos encontraram expressão em uma literatura de enorme extensão, da qual uma grande quantidade ainda existe. O Talmud é a maior e mais importante peça única dessa literatura, farisaica.
E o estudo dele é essencial para qualquer compreensão real do farisaísmo. Só tem fariseu hoje. Quem segue o Talmud é fariseu. A respeito do... É a enciclopédia judaica que tá falando, não sou eu. Sinto muito, o judeu. Você tá se ofendendo? Não sou eu que tô falando. Se arrependa, aceite Cristo. Se não, aguarde. A respeito dos fariseus, é simples aceitar. Nossa, Cristo, obrigado. Se o senhor não tivesse morrido, não tinha seu nome. Se tivesse seu nome, não tinha a coalizão ocidental protegendo Israel, protegendo os judeus até hoje, o que o mundo não faria conosco? E se até vocês, cristãos, descobriram que a gente fala de vocês? O que vai ser de nós? Perdão, obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. É o mínimo! Se vocês fossem tão inteligentes quanto pensam! A respeito dos fariseus, a enciclopédia judaica de 1905 diz: com a destruição do templo em 70 depois de Cristo, os saduceus desapareceram totalmente, deixando a regulamentação de todos os assuntos judaicos nas mãos dos fariseus. Enciclopédia judaica falando, tá bom? Daí em diante, a vida judaica foi regulamentada pelos fariseus. Toda a história do judaísmo foi reconstruída do ponto de vista farisaico. E um novo aspecto foi dado ao sinédrio, né, do passado, que é a reunião dos rabinos ali, o reininho deles. Uma nova cadeia de tradição suplantou a tradição sacerdotal, mais antiga. O farisaísmo moldou o caráter do judaísmo e a vida e o pensamento do judeu para todo o futuro, até agora. Nenhum rabino pode discordar disso. Nenhum, é fato. Falando historicamente, os fiéis das escrituras aceitaram a Cristo como Messias predito. Eles não eram mais judeus, mas se autodenominavam cristãos. Eles foram perseguidos como tais pelos fariseus. Inclusive Nero, que se converteu ao talmudismo, queimou todo mundo, né? A palavra fariseu vem da palavra separado. O Talmud babilônico, autoridade única. Você pode verificar, voltando-se para as principais autoridades judaicas hoje, que o Talmud babilônico, a forma escrita da tradição dos fariseus, é a única autoridade da chamada religião judaica ou judaísmo hoje. O Talmud é totalmente farisaico. Pergunta para qualquer rabino. Escolhe seu rabino favorito e pergunta. Vai lá. Vê se Satanás precisa mentir. Vai lá. O rabino Luiz Finkelstein foi escolhido em 1937 pelos querritas, né, comunidades judaicas, como um dos 120 principais judeus que melhor representavam uma lâmpada do judaísmo. Né? Então, junto com vários outros famosos aí, né? Então, o que eles disseram, né? Ele disse, ele tem filiais em Nova York, Los Angeles, tem a ver com os rabinos que a gente desdobrou aí, o Rebbe de Lubavitch, né? Que tem tudo a ver com esse desdobramento. Então, em sua obra de 2 volumes, Os Fariseus, Rabino Finkelstein escreve. Inclusive, eles comparam o Rabino Mendel lá, né? Menachem Mendel, que é o Rebbe de Lubavitch, com Moisés. Porque ele é como se fosse a morte de Moisés no inferno, né? Do outro lado, entendendo Lúcifer, aí sim. O farisaísmo se tornou talmudismo. Ele mesmo falou, ele ganhou prêmio judaico, os judeus admiram esse cara, ó, quem tá falando é ele. O farisaísmo se tornou talmudismo. Mas o espírito do antigo fariseu sobreviveu inalterado. Quando o judeu estuda o Talmud, na verdade ele está repetindo os argumentos usados nas academias palestinas. Da Palestina à Babilônia, da Babilônia ao norte da África, Itália, Espanha, França e Alemanha. Destes para a Polônia, Rússia e Europa Oriental em geral. O antigo farisaísmo vagou. Ou seja, Talmud é farisaico. É tudo que Cristo denunciou e vocês vão entender o porquê, de uma vez por todas. Salvem essa live. Depois disso aqui eu podia me aposentar. Se fosse o meu hobby, enfiar o dedo na cara deles. E alegrar o meu Senhor Deus, que é a única coisa que importa. Na história dos judeus, do Rabino Finkelstein, ele afirma: o Talmud obtém sua autoridade da posição ocupada pelas antigas academias. Isso é, fariseu. Os professores dessas academias, tanto da Babilônia quanto da Palestina, foram considerados os legítimos sucessores do antigo Sinédrio. Atualmente, o povo judeu não tem autoridade central viva comparável em status aos antigos Sinédrios, ou às academias posteriores. Vocês vão ver que tem um negocinho ali em Nova York que é quase isso. Eles conseguiram nos Estados Unidos uma autoridade ao ponto do cidadão americano virar inquilino de judeu nos Estados Unidos. De forma legal. O poder que eles têm lá. Mais da metade dos bilionários americanos são de lá, embora eles sejam 0,1%. Então, pra quê? Se fosse usar esse poder pra fazer Deus ser amado, beleza, a gente ficava quieto, vou falar o quê? Mas recorde de aborto, ateísmo e promiscuidade. Não só em Israel, como quer levar isso pro mundo inteiro. Tanto é que republicano e democrata estão abraçadinhos defendendo isso. Porque recebem dos mesmos majoritários. Vocês não são idiotas mais, né? Quantos anos eu falo essa merda aqui? O que não teve que acontecer com o mundo pra eu poder voltar a falar? Hã? Vocês acham que é fácil? Atualmente o povo judeu não tem autoridade central viva comparável em status
Antigos Sinédrios ou academias posteriores. Portanto, qualquer decisão a respeito da religião judaica deve ser baseada no Talmud. Hoje é assim, nenhum rabino vai te negar isso. Como resumo final do ensino daquelas autoridades quando elas existiam. Então o Talmud são os fariseus. Vocês vão entender porque Cristo denunciou e preferiu morrer do que segui-los. Então tudo isso tá aqui, ó. Judeus, sua história, cultura e religião tá aqui pra quem quiser pesquisar. Publicação de Sociedade Judaica da América. Não é a gente que tá falando, são eles. Então é? Chora e reza. Não me enche o saco. Não odeia o mensageiro. Vai rezar. Te incomodou o que eu tô falando? Vai rezar. O Talmud. O sangue do coração da fé judaica. Era o título de uma edição de novembro de 1959 de um livro best-seller do autor judeu Herman Wouk, publicado em série no New York Herald Tribune. Abre aspas. O Talmud é até hoje o sangue do coração circulante da religião judaica. Quaisquer que sejam as leis, costumes ou cerimônias que observamos, quer sejamos ortodoxos, conservadores, reformistas ou apenas sentimentalistas espasmódicos, seguimos o Talmud. Fechou? Quem tá falando são eles. Então são todos. É o que eles estão falando. A gente tá caçando quem não. Eu tô provando que tem. Ó, se a gente fosse acreditar neles, não ia sobrar um. É nossa lei comum. E por que o Talmud foi queimado com tantas frequências? Porque mais de 200 países queimaram o Talmud e expulsaram eles. Estavam rezando alto? Vocês vão entender. Por que o Talmud é mantido tão desconhecido para os não-judeus? Por que não havia tradução inglesa utilizável no Talmud até a edição Sonsino, 1934-48? Por que na história europeia, quando as leis do Talmud tornaram-se comumente conhecidas, ele foi queimado repetidamente por ordem dos papas, criticado por Martinho Lutero, denunciado em todos os cantos da terra, em todos os lugares, e seus seguidores exilados de um país após o outro ao longo dos séculos? Culpa do mundo inteiro? Ou tem alguma coisa aí? A lei básica do Talmud é que apenas o judeu fariseu se classifica como homem ou ser humano. O Talmud diz isso, eu vou provar dando a página. Todos os outros são classificados como animais. As pessoas que são como um asno, escravos, que são considerados propriedades do seu senhor. A atitude resultante de tais ensinamentos tem sido ressentida por não-judeus em todos os países e séculos. É lógico. Vem um povo que está em todas essas nações, tirando o que está na nossa terra, trocando entre eles e falando que a gente é animal. Eu queria que a gente batesse palma. É isso que aconteceu, por isso teve tanta guerra e você nunca sabe o porquê, né? Não dá pra gente falar. Então eles que se arrependem, seja a Torá viva, não é culpa da Torá. Não é a Torá que manda isso. Não é culpa da Torá. Isso é o Talmud vivo, é a falsa sinagoga do mal, do capeta, de Satanás. E o capeta sem o azul, só o vermelho lá mesmo, o emocional. Juntou o vermelho, o azul, o alfa e o ômega, você tem o violeta, aí você tem Lúcifer. Então ele tem o seu demônio no inferno e o seu anjo no céu, correto? Tem um azul e um vermelho, entende? Ateu, conscienciologia. No vazio, qualquer fagulha, brilhou, certo? Movimentou. Pra lá, sai ali, o nada é o mesmo, sai em si mesma, se usa de referência, se orbita. Conforme se orbita, tem que usar o passo anterior de referência, se acelera, né? Isso aqui não é o Fibonacci expandindo? Não é uma cor após a outra? Então, eu explico pra você cientificamente, tá? Pra você, Deus não quer mais sua fé. Tchau. Então, é sempre retratado pelos judeus, perseguição dos judeus. Pô, a gente faz de tudo, a gente morre, a gente se sofre, a gente se ferra, a gente tem gente tirando uma. Uma hora enche o saco. Então, vamos lá, né? Misericórdia, até a misericórdia tem limite. Depois vem a ira. Vem a ira. É puro, é um cordeiro? É. Mas vocês vão ver que o cordeiro manja da ira também. Vocês vão ver que a pureza conhece bem o seu contraste. Se é necessário mostrar, basta deixar sua ausência. Lá está tudo mal. Não precisa nem de esforço. Foi isso que Cristo fez, não foi? Foi embora a podridão que vocês vivem. Não sabem nem o que estão fazendo, o que são. A lei básica do Talmud é que apenas o judeu fariseu se classifica como homem ou ser humano. Todos os outros são classificados como animais. As pessoas... beleza. Então, os povos ficam bravos com isso, né? Quando eles descobrem o Talmud, descobrem que os judeus estão nos postos mais altos e pensando nessas coisas, o povo fica bravo. Então, a atitude resultante de tais ensinamentos tem sido ressentida por não-judeus em todos os países e séculos. Esse ressentimento, no entanto, é sempre retratado pelos judeus como perseguição ao judeu, como anti-ser... É escrito lá que todo mundo é animal, menos eles. Eles se gabam que eles são bilionários, aí você fala, porra, mas como assim? Antissemitismo. Caralho, velho! Onde isso vai parar, covardes? Falemos! Paguemos o preço pela verdade. Vai querer pagar pela mentira? Não vai. Moisés, ao contrário, aí sim, Moisés, ao contrário do Talmud, insistia muito em ter uma lei para o estrangeiro e para os nascidos em casa. Ensinar que o estrangeiro não deveria ser oprimido. Isso a Torá fala. Isso é sagrado.
De fato, na Torá tá lá, ó. Ele ordenou, amai, pois o estrangeiro, mandou o judeu amar o estrangeiro. Porque fostes estrangeiros na terra do Egito, muito bem tratados, ganharam o mundo lá. E o que fizeram? Quiseram acabar com os deuses, quiseram destruir tudo, foram expulsos, como sempre, pra variar. Era apenas contra os abominadores que ele advertia. Moisés é totalmente contra o que tá no Talmud, é tudo ao contrário. E eles seguem o Talmud, colocam os rabinos acima de Moisés, na cara dura. Esse é o nível de perdição deles. Talmud babilônico, a lei. O Talmud babilônico é a lei do assim chamado judaísmo. No entanto, suas doutrinas pornográficas anti-gentias, né, gentil é o não judeu, e anticristãs, têm causado hostilidade contra ele, né, contra o Talmud. Pode, então, ser argumentado por alguns judeus que existe um Talmud palestino, que é inócuo. Então, às vezes, para esconder, eles falam, não, mas tem o de Jerusalém, o Talmud do palestino. É só você pesquisar, nenhum rabino leva a sério aquele Talmud. Lá é uma palhaçada, uma passação de pano. O Talmud que eles estudam é o Talmud babilônico, oficial, de quando eles foram exilados, tá bom? Isso é fato, nenhum rabino vai ter coragem de mentir pra você, se ele vê que você tem um pingo de QI, que você acha rapidinho ali a prova. Eles mesmo falando nos canais deles, eles estão usando a maçãzinha mordida pra se entregar aí. Os caras, eles pensam que podem encarar Satanás, é uma vergonha. No entanto, você pode pesquisar o fato de que as autoridades judaicas afirmam que ele foi perdido por 1000 anos. Tem partes faltando e não tem a Guemará. Não tem a Guemará. Eles não estão nem aí pra esse Talmud palestino, Talmud de Jerusalém. Entende? O Talmud é isso. Você vai ter... Tem eles, a Guemará, eles ali discutindo sobre a Torá e invertendo tudo de uma maneira podre. E depois a Mishnah resumindo, né? Então, tem uma coisa ou outra lá que se salva. Tem várias verdades. Verdades do nosso mundo, do inferno. Verdades de Lúcifer. Verdades que não é da conta deles. Compreende? Então eles no lugar dos demônios. Então estejamos nós no lugar da vida. Construamos nós o templo da vida. Chorem eles, já que quiseram. Correto? Até que arrependam-se. Então, usaram como curiosidade de um estudioso. Observe a declaração do rabino-chefe britânico, Hertz, em seu prefácio à edição Sonsino Talmud babilônico. Ele mesmo falou, o cara, né, com moral entre os judeus. O Talmud palestino foi por muitos séculos quase esquecido pelos judeus. Suas decisões legais em nenhum momento foram consideradas válidas, se contestadas pelo Talmud babilônico. Ou seja, o que conta é o Talmud babilônico. Tá aí, ó, um líder deles falando. Fechou? Não sou eu que tô falando. Cristo foi justo com os fariseus? Sem algum conhecimento da forma escrita da tradição dos fariseus, o Talmud babilônico, ninguém é capaz de julgar de forma inteligente se Jesus Cristo era justo em suas acusações ácidas do farisaísmo ou não. Ou seja, se você não conhece o Talmud, esse bando de evangélico aí que você acha que conhece Cristo, você nunca vai entender o que Cristo fez se você não conhecer o Talmud. Você só vai entender o sacrifício, a revolta de Cristo quando você lê o Talmud. Ou pelo menos os trechos que Satanás separou no dossiê pra você. Então, é preciso prova, oferecida pelas provas irrefutáveis das próprias autoridades judaicas, né? Estabelecidas em outro lugar aqui, de que o Talmud reverte cada um dos 10 mandamentos, os ensinamentos de Moisés e os profetas, e consagra seus opostos. Tudo que os profetas e Moisés falou está ao contrário no Talmud, né? Sobre um sepulcro caiado, que é um disfarce para assassinato e toda impureza como Cristo acusou. Aí você entende as acusações de Cristo. O assassinato de não fariseus é sempre permitido. Roubo, sodomia, incesto, estupro, são tudo permitido, desde que não seja com eles. Isso tá no Talmud, vocês vão ver. Por exemplo, a retidão de homem, já mostrei no último. E se cair, faço outro, 10, 15, 20, foda-se, mano, a verdade tá aí. Acabou todo mundo aí baixando, todo mundo postando, façam contas, postem. Vai rezar pra Deus, só Deus vai te proteger. O resto não dá, sinto muito, tudo é de Satanás, ó, jaz o mundo no maligno. Vocês estão na casa do capeta, pichando a parede. O negócio vai ficar louco. Rezem, só Deus, por todos nós. Todos dependemos dele, inclusive Satanás. Entendeu? Satanás lambe o chão se Deus mandar. Mas ai de vocês. Então voltem pra Deus. Voltem pra Deus. Ai de todos nós que nos atrevermos a atropelarmos o que é sagrado pra ele. A honra, o amor. Então não brinquem de inferno, que não é pra vocês isso. Voltem pra casa. Voltem pra casa. Cristo morreu pra que vocês voltassem pra casa. Vai valer a pena, a gente vai sorrir se a morte de Cristo valer a pena, com vocês voltando pra casa. Se vocês se ferrarem, vai ter sido em vão. Ok? Não é o que a gente quer. Mas se negar a misericórdia, vai fazer o quê? Vai ficar assistindo? Estupros são permitidos. Por exemplo, a retidão de homens adultos que violam meninas menores de 3 anos é um dos tópicos favoritos de discussão em livro após livro do Talmud. Então tem lá, isso escrito, vou mostrar a página. Você pode violar de 3 anos, desde que segure as lágrimas, tá escrito isso no Talmud.
tá? Eu falei pra vocês que era a coisa mais podre que vocês iam ler na vida. Então não é exagero. Nas nossas igrejas não, né? Mas todo judeu idolatra. Tem alguns aí tentando aprender com os rabinos, achando que Talmud é coisa boa. Mas o rabino, por isso que Cristo falou não. Se Cristo desse o passo a passo na hierarquia deles, quando Cristo chegasse nessas partes podres do Talmud, ele já ia estar corrompido, igual todos eles. Eles queriam ser certos, mas quando ele chega ali naquela parte, já era. Por isso Cristo mandou eles a merda e foi ele seu próprio discípulo, seu próprio mestre, né? E seu próprio discípulo. A literatura talmúdica é um longo hino de louvor ao próprio nome Babilônia e tudo que ele significa para o talmudismo babilônico hoje. Ao passo que é um termo de reprovação no Antigo e Novo Testamentos. Observe o prefácio da primeira tradução em inglês do Talmud babilônico, pelo falecido rabino-chefe da Grã-Bretanha, Hertz. Rabino-chefe, não é a gente que está falando. Assim como o rabino Finkelstein. Foi um dos 120 judeus escolhidos em 37 como os melhores do mundo. Então, não é qualquer um que está falando. Né? Por eles mesmos. São os líderes deles mesmos, escolhidos por eles mesmos. Os primórdios da literatura talmúdica datam da época do exílio babilônico, no 6º século pré-cristão. Então, eles foram, né, jogados lá. Ciro trouxe eles de volta. E, desde então, eles nunca largaram as coisas do inferno que não era para eles. Ciro é Lúcifer, como vocês bem sabem aí, né? Até eles sabem, chamam Ciro de Messias. Inclusive, o único gentil que eles aceitam como um tipo de Messias é Ciro. Embora Alexandre também merecesse, que podia ter se vingado da traição deles e perdoou porque sonhou com o rabino e deixou quieto, né? E Júlio César também, se quisesse tinha atropelado tudo lá. E foi ele, na verdade, que circulou tudo, tomou tudo, deixou tudo ali pronto. Augusto acabou se tornando o primeiro imperador oficial, depois que mataram Júlio César, mas Júlio César que fez de Roma que foi, né? Assim, Júlio César se foi, veio Cristo, né? Então você vai ver ali Os primórdios da literatura talmúdica cristão, Império Romano, 6º século pré-cristão. Quando 1000 anos depois, o Talmud babilônico assumiu a forma codificada final no ano 500 após a Era Cristã, que foi quando o Império Romano Ocidental caiu, né? Aí ficou só ali, o outro lado, Constantinopla, até que o Maomé II derrubasse ali, que tem a ver também com Vlad. Lúcifer tá sempre lá, dos dois lados, sempre mostro, sempre explico toda a história pra vocês. A história pra vocês é clara, clara como o sol, né? Como a água mais pura. Vocês enxergam tudo é perfeito. Quem acha que nada faz sentido, tá perdido. É só querer entender, que vai ver que tá tudo certinho, Deus é maravilhoso, as estrelas vão muito bem, obrigado, as cores estão alinhadinhas no sol de cada manhã, a inteligência permanece eterna, obrigado. Fiquem tranquilos. Comecem a estudar os erros. Não procurar a perfeição tá aí, óbvia. Agora, o que são esses erros? De onde vem essa maldade? Vocês vão entender. A fonte. Que Jesus já denunciou já faz tempo. Olha o tempo, pô. Olha quanta coisa desdobrando pra plasmar. Pum. É a mesma história até agora. Desde que Cristo se foi, mudou o quê? Todo mundo esperando ele voltar. Todo mundo impondo sua verdade contra a verdade judaica no mundo inteiro. E a guerra é a mesma. O mesmo momento. Não mudou nada. Tudo que aconteceu nos chakras da terra foi isso. Cristo vencendo os deuses, vencendo os reinos, impondo o nome de Cristo, levando o Deus de Israel pro mundo inteiro. Coisa que eles nunca foram capazes de fazer. Então, ó, o Rabino Hertz exalta o exílio babilônico e dizendo: o exílio babilônico é um período importante. Durante esse exílio, Israel se encontrou, redescobriu a Torá e a tornou a regra da vida. Fez o Talmud, né? Então, para eles viverem o bem bom da Babilônia, aquela putaria, tudo que acontecia ali, eles foram inventando suas desculpinhas, distorcendo tudo que a Torá dizia, para não ter que se regrar. Foi isso que eles fizeram. Abusaram do paradoxo do abstrato, né? Você vai olhando o abstrato, o degradê é infinito. Você, é amarelo, não, olha bem, aqui ó, laranja, vai puxando, vai. Você brinca do que você acredita. Agora a questão é tá vivo sem se desapegar da coerência central, a reta e o círculo, o amor e a honra. Aí você pode ir pro infinito, sem se desapegar do centro coerente. Senão você tá criando no vazio sozinho um inferno, um purgatório, e vai ecoando, 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 serve de perspectiva para o acerto depois. Isso é equacionável, tá? É troca de perspectiva, troca de movimentação. Fui pra cá, sombra ali. E como é que fica ali? Se aqui é bom, ali é ruim. Como é que fica? Né? Eu não posso ficar parado. Eu não vou ficar parado no bom, vai virar ruim. O bom é se mover, o bom é perspectiva. Então, de tanto me mover no vazio, uma hora eu dou de cara comigo mesmo. Tudo que existe sou eu me movendo. Tudo que existe é minha opinião, minha interpretação. Tudo que existe é a minha reunião com os outros. Então eu tenho que considerar cada momento, cada emoção que eu compartilho com os outros, porque somos um. Aí você vai entendendo a estrutura da coisa.
Então, o que ele realmente quer dizer é que foi descoberto como a Torá ou a Bíblia poderiam ser usados como um sepulcro caiado para a degeneração da Babilônia, como até mesmo um estudo superficial revelará. O Rabino Akiba, e esse aqui, os caras põem esse aqui acima do Moisés, fala que Moisés tinha até ciúme, inveja dele, né? Era um sábio do Talmud do primeiro século, de quem Moisés, olha lá, supostamente tinha ciúme, né? Uma inveja, os caras falam, imagina. Foi ele que começou, né? O Rabino Hartz elogia o Rabino Akiba. Akiba foi o autor de uma coleção de leis tradicionais a partir dos quais o Mishnah realmente cresceu. Ele foi o maior entre os rabinos de seu próprio tempo e dos tempos que se seguiram. Seu intelecto aguçado e penetrante o capacitou a encontrar uma base bíblica para cada provisão da lei oral. Ou seja, toda aquela putaria que estava no Talmud, ele foi lá e deu um jeito de linkar com alguma coisa na Torá, para eles poderem fazer as coisas que faziam na Babilônia. Ainda entusiasmado com a derivação babilônica do farisaísmo, o Rabino Hartz continua. De novo, quem confirma que o Talmud é a obra farisaica, que Cristo denunciou, são eles mesmos. Quando chegamos à Guimará babilônica, estamos lidando com o que a maioria das pessoas entende quando fala ou escreve sobre o Talmud. Seu local de nascimento, Babilônia, foi um centro judaico autônomo por um período mais longo do que qualquer outro na Terra. Assim como em Roma eles também estavam, né, na Grécia, na Alemanha, no Egito. Aí o povo descobre, fica puto, dá o que dá, não é assim a história? Ou não? Foi tudo coincidência. Culpa de todo mundo. Né? Vamos pensar um pouco. Por isso é proibido falar disso aqui, por isso que é tão difícil. Tem que dar o que dá de guerra e mesmo assim a gente tem que tomar cuidado para poder falar. Ou seja, logo após 586 anos antes da era cristã até o ano 1040 após a era cristã. 1626 anos. Você notará nas reproduções das páginas do Talmud que a palavra Guemará designa as argumentações dos rabinos, eles distorcendo tudo ali e depois resumindo na Mishnah, né? Então vai ter o trecho e eles escrevem ao redor, tudo bonitinho assim, né? Não sei se vocês já viram. Então vamos lá, Torá versus a lei oral, Talmud. Então o Israel vai ter que escolher, ou a Torá ou o Talmud, os dois não dá. E a Torá leva a Cristo. Como é que faz? Cristo denunciou o Talmud, excluiu o Talmud. O que eles escolheram? O que eles preferiram? Preferem até hoje. Embora vivam de Cristo, eles usam essa vida que eles ganham de Cristo pra quê? As coisas que vocês viram, pra fazer as coisas que vocês viram. Serviu o Talmud. Então tá bom, serve aí. O que vocês estão servindo? Os demônios de Satanás. Estão fortalecendo Satanás. Servindo o Talmud, fortalece os argumentos de Satanás. Satanás ganha força, denuncia eles e é idolatrado. E eles são os vilões. Satanás é tão poderoso que ele conta tudo, ó. Foda-se, muda aí. A Torá sobre o judaísmo talmúdico é considerada uma coleção de contos simples adequados apenas para tolos. Então a Torá sobre o judaísmo talmúdico, isso os rabinos contam, falam. É uma coleção simples, de contos simples adequados apenas para tolos, mulheres e crianças. Os sábios do Talmud, portanto, devem encontrar novos significados nele, no Talmud, por meio de truques com letras e números que invertem o significado simples, muito claro que Moisés anotou, e criam a partir dele a permissão para cometer crimes e más ações proibidas de outra forma. As palavras da Bíblia são continuamente usadas e citadas erroneamente com o propósito de blasfêmia e reversão. Roubando para si o título de israelitas, os sábios do Talmud ensinam que Deus fez uma aliança com Israel somente por causa do que foi transmitido oralmente. Ou seja, a Torá dane-se. A aliança mesmo é isso aqui, ó. É a putaria que o Talmud conta. É para isso. Então é pra ficar no inferno, no lugar de Satanás? Então tá bom, que bom. Cumpram sua missão, não reclamem. Se é isso, tá bom. Então tá aqui, ó. Talmud babilônico, tá aqui tudo pra vocês pesquisarem. A base bíblica disso é dada como Êxodo 34. Mas esse versículo afirma, em vez disso, isso aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz um pacto contigo e com Israel. O teor dessas palavras, né? Mas o Talmud vai lá e fala o contrário. Dizem que a reversão talmúdica das palavras escritas de Moisés foi transmitida oralmente e através do próprio Moisés. Então culpam o próprio Moisés de toda essa desgraça. Acredite ou não. Tendo em mente que os escribas eram os professores fariseus da lei de Moisés, cuidadosamente distorcida para compor o Talmud, observe, há maior rigor no que diz respeito aos ensinamentos dos escribas do que no que diz respeito à Torá. Ou seja, se quiser zoar a Torá, desfalar a Torá, beleza, mas o Talmud, aí os caras surtam. De modo que uma lei bíblica pode ser transgredida. Ó, tá aqui, ó, Sanderrin 88b, mas o Talmud não.
A Torá, em seu sentido restrito, é o Antigo Testamento. Em um sentido ainda mais restrito, os primeiros 5 livros, Pentateuco, né? Porque, na verdade, o Antigo Testamento é o Tanakh deles, né? Que inclui outros livros, Reis lá, dos profetas, Ruth, coisas que o católico inclui no Antigo Testamento, mas o judeu não. Ele inclui no Tanakh. A Torá mesmo é só Moisés ali. Em seu uso judaico mais amplo, significa o Velho Testamento como mal interpretado pelo Talmud farisaico. Sempre com o judaísmo, o Talmud está acima da Bíblia, acima da Torá, em todos os sentidos. É isso que faz deles posse de Satanás. Até que se arrependam. Talmud é babilônico, reino de Satanás. Eles são posse de Satanás. Não reclamem depois. Quer ser de Deus? Sejam a Torá viva. Não o Talmud. Vocês sabem que é podre. Como vocês podem, rabinos, judeus, saberem o que está escrito naquele Talmud e ficarem quietinhos? Como que vocês podem? Não fica claro que vocês estão no papel do mal? Não fica claro? Não fica óbvio? Não reproduzida aqui está uma passagem do Talmud do livro de Nedarim, Votos, né? No qual o anexo 170 é a página de rosto. A edição Sonsino do Talmud declara: como será visto na 37A, né? A escritura era geralmente considerada como estudo apenas de crianças. Adultos geralmente investigavam um significado mais profundo. A partir disso, vemos que era comum ensinar a Bíblia para meninas. Então a Torá era para se ensinar, né? Mas o Talmud já diz que as filhas não precisam ser educadas. Porque se educar a menina, ela vai se ligar o que estão fazendo, né? A oposição do Rabino Eliezer ao ensino da Torá para a filha de alguém, ó. Indo contra a própria Torá. Aquele que ensina a Torá à sua filha é como se lhe ensinasse a lascívia. Foi provavelmente dirigida contra o ensino da lei oral e os ramos superiores de estudo. Na verdade, eles não queriam que eles lessem o Talmud. Eles fingiam que, até pouco tempo, dava pra fingir que era a Torá, era o Talmud. Eles escondiam o Talmud, né? Quando eles falavam, não, nenhum gentil pode estudar nossas coisas. Eles tinham medo que a gente visse o Talmud, não a Torá. O contexto mostra que a referência é o conhecimento superior da lei bíblica. O Talmud, Sanhedrin 59a, declara: um pagão, né, um não-judeu que estuda a Torá, merece a morte, tá escrito aqui, ó. Pois está escrito, Moisés nos ordenou uma lei para uma herança, é nossa herança, não deles. Também é feita referência às leis de Noé, que o não-judeu pode estudar, mas não as leis que não pertencem a eles. Isso aqui tudo é medo da gente ler o Talmud. A objeção era o estudo da lei oral. Rabi Yohanan temia o conhecimento dos gentios em questão de jurisprudência, visto que eles usariam contra os judeus nos tribunais de seus oponentes. Compreensivelmente, uma vez que todas as leis do Talmud discriminam o não-judeu e classificam ele como um animal. Essas foram as observações adequadas, né? Faz sentido. Mas com a internet você fecha com uma maçãzinha mordida, sinto muito, chora e reza. A enciclopédia judaica é ainda mais aberta sobre o que está no Sanhedrin 59a do Talmud. Acima, ameaçando morte por revelação das leis da Torá aos gentios. Pois tal conhecimento pode ter operado contra os judeus nos tribunais de seus oponentes. Essa observação segue uma dissertação sobre as leis, sobre trapaça e obtenção do melhor dos gentios no comércio e no tribunal. Aqui vocês vão entender, porque todos os melhores postos, as vitórias, o sucesso vai mais para eles. Porque eles têm permissão, o Talmud dá permissão de dar uma rasteira em quem não é deles. Então isso é Talmud que tá falando, não sou eu. Se todos eles cumprem, aí você pergunta para eles. O Talmud babilônico é composto de Mishnah ou Alahá, ou leis formuladas pelos fariseus, cujos ensinamentos compreende o Talmud, e Gemará, ou ensinamentos argumentativos sobre essas leis. Existem 63 livros no Talmud babilônico, amplamente divididos, sem organização por tópicos. Todos os livros do Talmud têm Mishnah, né, ou Mishnah no plural. Alguns não têm uma Gemará. A Mishnah, ou a lei de um outro fariseu, pode ser referida, por exemplo, como a Mishnah de Rabi Akiba, né, ou de Eliezer ben Jacob. Ou seja, eles fazem referências ali aos ensinamentos, vai passando rabino sobre rabino, mergulhando no inferno, tentando manter a ligação com a Torá. É isso que acontece, isso que é o Talmud. E tem um motivo aí, né, no circuito. Deus entende, Deus perdoa, Deus salva quem se arrepender. Eles ficaram no lugar do inferno pra gente acender e vir pra terra. Então eles lá no inferno segurando o caos do abstrato, fazendo essas podridões aí, enquanto a gente não precisa. Então, se eles não querem se arrepender, quer ficar lá, tá bom, só não culpa Deus. Deus ama vocês, Deus ama seus patriarcas, cumpre suas promessas e quer salvá-los. Quer fazer pouco caso? Satanás aguenta isso aí que vocês estão fazendo, vocês não aguentam. Então, quer ficar aí, fica. Satanás brinca de ser gente.
Quando vocês brincam de ser animal. Tá bom, cada um. O circuito se faz aí, as referências se acumulam. O nome Mishnah é aplicado em particular à coleção de halachot ou leis feitas por Yudá Hanazi, geralmente conhecido como Rabino, e seus colegas no início do século III, né? Inclusive eles mudam isso, né? Colocam era comum, para não ter que colocar né, o ano do Senhor, né? Ano Dominus, né? Porque antes de Cristo, depois de Cristo, eles mudam, colocam era comum, eles vivem tentando fazer isso e não conseguem, né? E isso a Enciclopédia Judaica mesmo conta. Continuando a citar a Enciclopédia Judaica, tá tudo lá, essas coisinhas, essas siglas, tudo eles usam, você pode pesquisar. A Mishnah representa o culminar de uma série de tentativas de trazer ordem à vasta massa de traduções que foram transmitidas oralmente por muitos séculos. A compilação da Mishnah, que tá lá dentro do Talmud, tá? Gemara e Mishnah. Gemara a discussão, Mishnah o resumo, tudo isso é o Talmud, em cima, supostamente, da Torá. A compilação da Mishnah não é, no entanto, o trabalho de um homem, ou mesmo dos estudiosos de uma idade, mas sim o resultado de um longo processo que se estendeu por um período de 2 séculos. No centro talmúdico fariseu, palestino em Rabné, pois nunca foi em Jerusalém, mas Rabné é onde o Talmud de Jerusalém foi composto. Houve um esforço concertado por parte dos sábios de Rabné, cerca de 90 anos, sei lá, esse que eles trocam, né? Para reunir e harmonizar a Alahá. Akiba morreu por volta de 135 EC. Organizou o Alahá em ordem lógica e provavelmente construiu a estrutura da Mishnah atual. A coleção do Akiba foi ampliada, atualizada seu discípulo Meir, quem o Talmud diz que era descendente de Nero, um convertido ao talmudismo. Tornou-se o costume, após o templo de Akiba, para cada chefe de uma academia compilar sua própria Mishnah. Então quem diz que Nero era talmudista e queimou os cristãos em complô com os judeus é o Talmud, né? Não a gente. Um convertido ao talmudismo. Tornou-se o costume após o templo de Akiba, para cada chefe de uma academia compilar sua própria Mishnah. De modo que a confusão resultante motivou Judá a compilar uma Mishnah padrão. Embora seja relatado que Judá fez uso de 13 coleções diferentes de Alahot em sua obra, sua Mishnah é amplamente baseada na coleção de Meir. E indiretamente, portanto, na de Akiba. Quem compilou a Mishnah nasceu por volta de 135 depois de Cristo, morreu 200 depois de Cristo. Mesma autoridade de Judá significa príncipe dos judeus. Foi o título dado ao que converteu a mídia voz da lei talmúdica. Então tá aqui as fontes, né? Akiba foi o autor de uma coleção de leis tradicionais, a partir da qual a Mishnah realmente cresceu. Foi virando Talmud, né? Ele foi o maior entre os rabinos de sua época. Até Moisés ficou por um momento com ciúme, quando em uma visão teve um vislumbre de um futuro distante. A lei judaica contra a cobrança excessiva de 1/6 ou mais acima do preço atual das mercadorias comercializáveis. Uma violação da qual afetava a validade da venda, aplicava-se apenas a um judeu ou estrangeiro domiciliado, não ao gentil. Então, cobrar preços abusivos de gentil pode, segundo o Talmud. De um israelita, não. Deus deu aos judeus o poder sobre as posses e sangue de todas as nações. Tá aqui a página, você procura lá no Talmud. Por isso que eles fazem isso. Todas as crianças gentias são animais. Tá lá aqui, ó, procura na página do Talmud, ó. O sêmen do goim, que é um não judeu, é como o de um animal. Você vai lá no Talmud e vê, ó. Isso aqui tá no Velho Testamento, né? Você pode cobrar juros do comerciante estrangeiro, mas não do teu irmão israelita. E aí, beleza. Quem dera o problema fosse esse. Eles tinham que sobreviver ali também, tão poucos contra tantos. E aí, sem emprestar pra fora, cobra juros, mas cobra sem juros do seu próximo. Quando um judeu tem um gentil pelas garras, outro judeu pode ir ao mesmo gentil, emprestar-lhe dinheiro, então, de forma que isso arruine. Tá aqui, ó, porque eles têm tanto sucesso e nós não. Porque a propriedade de um gentil, de acordo com a nossa lei, pertence ao primeiro judeu que passa. E ele possui total direito de tomá-la. Então isso aqui é o Talmud que tá falando, não sou eu. Tá bom? Não é a Torá também, não é Deus. No Talmud.